Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como eu armei o Cristo Redentor sem nenhuma ferramenta paramétrica no Allplan Engineering. Tem muita dica bacana para quem já trabalha com software e quem ainda não conhece vai entender como funciona. Assiste aí! Bom, para começar eu preciso criar os cortes e vistas que eu vou usar para armar. Para quem não conhece muito do Allplan ainda, as ferramentas de modelagem de armadura, as ferramentas nativas do programa, né, aquelas que já vêm com o software, que você não precisa programar nada, elas são similares a algumas Lisps de CAD, só que elas criam barras tridimensionais. Você configura uma barra, depois desenha as dimensões dessa barra em cima de um corte, de uma seção, e lança e distribui essas barras em cima de uma elevação ou de uma planta, por exemplo. E é por isso que o software consegue armar qualquer elemento, mesmo que esse elemento não tenha sido criado aqui dentro do Allplan, que ele tenha vindo de outro software. Porque você só precisa de uma vista, de uma seção desse elemento para desenhar a armadura por cima, para que ele consiga gerar para você um modelo de construção 3D dessa barra. Então eu gosto de deixar tudo pronto antes de começar, eu já crio os cortes, deixo eles bem organizados aqui na tela, e aí eu posso começar a projetar os ferros em cima dos cortes. Tá? Então o estribo do pilar, onde é que eu vou projetá-lo? Em uma seção, em um corte transversal do pilar, ou na planta. Por que na planta? Porque lá eu consigo enxergar a seção transversal do pilar. Então eu já tenho dentro da ferramenta um formato específico para estribo circular, foi só configurar o ferro, eu clico no centro do octógono e dou o raio. Poderia ter feito um estribo octogonal também? Sim, tá? Mas para quem não assistiu ali o vídeo onde eu mostrei as fotos reais do projeto, o artigo onde eu busquei as referências, depois vocês assistam, né? Os estribos desse projeto eles eram originalmente circulares. Então desenhei o ferro e na elevação eu dou o ponto onde esses estribos começam a ser lançados e aonde termina o lançamento. Né? É óbvio que nessa etapa eu também dou outras informações em função da distribuição, como por exemplo o espaçamento das barras. E agora nós vamos então para os ferros principais dos pilares. Né? Eu vou usar um formato de barra chamado barra reta com ancoragem. E aí vem uma dica para quem já trabalha com Allplan. O pessoal costuma usar o formato barra reta com gancho, o formato livre, mas nunca o barra reta com ancoragem. Qual que é a vantagem de usar o formato correto para a situação correta? No barra reta com ancoragem, em primeiro lugar, o Allplan ele vai pré-calcular para você um valor de ancoragem conforme a NBR 6118. Se você usasse o formato livre, ou barra reta com gancho, enfim, se você não precisasse do cálculo conforme a NBR, também ia funcionar. Mas você teria que clicar para fora da forma. Você teria que clicar, por exemplo, 53 centímetros acima ou abaixo do pilar para desenhar uma barra com uma ancoragem de 50 centímetros, considerando que você colocou ali um comprimento, por exemplo, de 3 centímetros por elemento. Tá? Já nesse formato, você clica ali na cota superior ou na cota inferior do pilar, define o valor de ancoragem, por exemplo, de 50 centímetros, e o programa vai entender que você quer que a barra se estenda 50 centímetros para cima ou 50 centímetros para baixo. Simples, útil e prático. Agora, os ferros da diagonal, mesma coisa, a gente começa desenhando eles aqui em cima da elevação, né? Menos o estribo, que depois a gente vai desenhar eles, adivinha onde, na seção transversal da diagonal. E aqui tem algumas dicas interessantes, e a primeira delas é realmente para quem já trabalha com o Allplan. Tá? Eu tenho que desenhar os ferros superiores, depois eu tenho que desenhar os ferros inferiores, tenho que desenhar os reforços na cabeça da diagonal, certo? Então, ao invés de desenhar um ferro, e aí eu lanço o ferro, desenho outro ferro, lanço o ferro, desenho o ferro, lanço o ferro, eu costumo desenhar todos os ferros e depois lançar todos os ferros. Mas tem um pequeno truque aí. Por quê? No Allplan, né, assim que a gente sai da ferramenta de desenhar o formato da barra, ele automaticamente já entra na ferramenta de distribuição. Então tem um truquezinho aí, anota esse truque para quem já trabalha com Allplan, que ajuda bastante. Tá? A gente desenha o formato do ferro, dá o primeiro ESC, depois você clica com o botão direito na tela para reabrir a ferramenta Bar Shape. Anotou? Desenha, ESC, botão direito na tela e retoma o Bar Shape. Desenha, ESC, botão direito na tela e retoma o Bar Shape. Pessoal, esse projeto eu poderia ter automatizado, poderia ter parametrizado, por exemplo, os ferros da diagonal.
já que tem muitas diagonais, algumas são ligeiramente diferentes, né? Mas eu não fiz. Por quê? Eu percebi que eu levei cerca de 5 minutos para armar uma diagonal. Se eu fosse parametrizar, eu ia levar ali 30, 40, 1 hora, 2 horas, depende da quantidade de posições que eu ia querer colocar, né? Então, nesse caso, eu percebi que para mim valia mais a pena modelar uma vez a diagonal e depois estrechar, copiar, rotacionar para as outras diagonais. Então, fazendo assim, eu gastei ali meus 5, 6 primeiros minutos, né, para fazer a primeira diagonal e depois mais uns 3, 4 minutos para fazer as posteriores. No total, eu levei cerca de um dia inteiro, foram 8 horas para armar o Cristo, conforme vocês viram nos vídeos. Lógico que eu não fiz todas as armaduras executivas. Ok? Interessante para quem não conhece o Allplan, né? Mas você tem o modelo 3D e tem as vistas, os cortes 2D, onde a gente está projetando as barras, tá? Mas qualquer alteração que eu faço no modelo 3D, né? Obviamente os desenhos 2D também vão sofrer essas alterações. O interessante é que o contrário também é válido. Então, se eu espelhar, vou fazer isso já já, as barras aqui por meio de uma vista 2D, o modelo 3D também vai sofrer as alterações, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou pegar agora a ferramenta de cópia e espelho e eu vou usar um eixo que eu deixei pronto aqui para colocar ali. Depois eu preciso ainda espelhar mais uma vez sem a cópia, né? Para corrigir a posição dela. E pronto. Legal. Então, agora faltam algumas armaduras da cabeça diagonal e eu tenho uma caixa salva que eu deixei na biblioteca já armada que eu usei bastante nesse projeto. Basicamente é uma caixa com as armaduras nas duas direções, né? E a armadura de pele. Então eu simplesmente trago ela da minha biblioteca para cá, coloco ela ali, depois se precisar eu estrecho, modifico alguma informação, o diâmetro da barra, o espaçamento, enfim, faço alguma alteração em função da geometria ou da distribuição das barras, tá? Então, trouxe a minha caixa já armada da biblioteca. Eu tenho outros elementos ali salvo também na biblioteca. Então, por exemplo, para elementos reticulados, essa opção de salvar na biblioteca funciona muito bem, tá? Às vezes tão bem quanto você parametrizar o elemento. Então, é simples, é só você colocar ela ali e depois modificar o que você precisar, tá? Eu vou espelhar essa caixa aqui para aproveitar ela lá para cima, porque ela não é 100% simétrica, tá? Então, coloco ela na ancoragem ali de cima também, depois de ter espelhado. Terminando aqui, nós vamos para as lajes e eu vou usar um recurso para esconder as barras, tá? Ali na laje a gente vai esconder algumas barras temporariamente para limpar a visualização, ok? Então, para armar a laje, eu vou usar uma ferramenta específica, otimizada para armação de lajes. Eu vou ter ali opções para armar o pano de uma laje, a intersecção de uma laje com uma viga, a intersecção de duas lajes. Posso também usar essa ferramenta, por exemplo, para armar uma parede, o fundo de um elemento, enfim, qualquer plano que esteja contido dentro de um plano, né? Perdão, qualquer superfície que esteja contida dentro de um plano. Tá? Então, nessa ferramenta, eu tenho uma opção de detecção de área que está ligada. Tá? Imagine que essa detecção de área é parecido com o baldinho de tinta do pente. Quando você clica dentro de uma área fechada, ele vai colocar as armaduras lá dentro. Inclusive, eu posso incluir depois com essa mesma detecção de área, né, furos dentro da minha laje. Enfim, não precisa ser um furo só retangular, pode ser inclusive um furo com um formato mais orgânico. Tá? Simplesmente clico lá dentro, ele identifica para mim e já criou as barras respeitando aquela geometria, inclusive variação, furo, enfim. Tá? Depois que você armou a primeira barra da laje, a gente não precisa, para fazer as outras armações, configurar tudo de novo. A gente vai usar uma opção chamada Match, combinar, né? Porque simplesmente ele vai utilizar aquelas informações do furo, inclusive da direção, né? Ele vai criar uma segunda camada de barras, já rotacionadas em 90 graus em relação ao primeiro lançamento. Ele também vai somar no cobrimento vertical, né, o cobrimento que eu já tinha utilizado, mais o diâmetro da barra que estava ali. Enfim, ele vai me ajudar a preencher alguns outros campos.
Bom, pessoal, praticamente o pavimento 1 todo armado. Tem mais algumas barras que eu faço ali na laje, as barras superiores, algumas barras aí onde a escada se apoia, mas o processo é o mesmo que nós fizemos até aqui. Então eu vou deixar o vídeo rodando, quem quiser ver um pouco mais do modelo é só aguardar até o final do vídeo. Um forte abraço, muito obrigado por acompanhar e até o próximo vídeo.